Graças a Deus, muito bom dia. Mês de agosto tem coisas boas chegando. Mês de agosto será um mês abençoado na vida de todos aqueles que têm colocado e confiado a sua vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Consagre esse mês a esse Deus maravilhoso, pois será um mês abençoado, um mês de coisas boas chegando, coisas maravilhosas, extraordinárias, elas vão acontecer na sua vida em o nome do Senhor Jesus. Pois a Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus, Ele quer que você venha ter o melhor dessa terra. Deus, Ele quer que você tenha longevidade. Deus quer que você tenha saúde, paz, alegria. Muitas pessoas querem tudo isso, mas às vezes não querem pagar o preço que é de andar nos caminhos de Deus, de fazer a vontade de Deus. Muito bom dia a todos, que Deus abençoe essa terça-feira, que Deus abençoe esse mês de agosto na sua vida, que Deus abençoe seu trabalho, seus negócios, e que tudo venha dar certo, e que coisas boas venha chegar até a sua vida, que Deus possa trazer boas notícias, boas ideias, que Deus possa suprir todas as suas necessidades em o nome do Senhor Jesus. E vai, porque Deus diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. E eu quero que você participe, prepare seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, documentos. Vamos invocar esse Deus. A Bíblia diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Deus, Ele vai te responder. Esse mês de agosto será um mês de resposta. Esse mês de agosto será um mês da resposta. O mês que Deus vai responder aqueles cujo coração está voltado ao Senhor Jesus, aquele cuja esperança é o Senhor Jesus, aquele cujo entregou a vida ao Senhor Jesus, de fato e de verdade. Um mês de agosto, um mês de resposta, um mês que você vai ter gosto de falar: eu sirvo a Deus. Um mês que você vai ter gosto de dizer: Deus é na minha vida, Deus é bom. E Deus é bom em todo o tempo. Não importa qual foi as lutas, as adversidades que você enfrentou, ficou para trás, acabou. Começamos um novo mês, começamos uma nova etapa e começamos com Deus. Não olha para trás, olha para Deus, porque é Ele quem vai adiante, endireitando os teus caminhos, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Você pode estar conosco em uma de nossas igrejas, uma de nossas reuniões. Nesse sábado, nós estaremos no sábado do jejum das causas impossíveis em Indaial, às 5 horas da tarde. Às 17 horas, estaremos em Indaial, invocando esse Deus em jejum, pois a Bíblia diz que é a casta de demônios que só sai através de jejum e oração. Por isso, essa campanha de sábado do jejum das causas impossíveis, para que essa casta venha cair por terra, esse mal que vem amarrando, aprisionando a sua vida, venha cair por terra em o nome do Senhor Jesus. Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Você é o meu convidado todo especial. Se você me acompanha de Indaial e você ainda não esteve conosco em uma de nossas reuniões, a oportunidade de uma mudança de vida acontece sábado, às 5 horas da tarde. Vem e vê o que Deus continua fazendo, pois Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o sempre, é o mesmo de sempre, o Deus Todo-Poderoso. Sábado, 5 horas da tarde, você é o meu convidado todo especial, em o nome do Senhor Jesus. E domingo nós estaremos aqui na nossa sede em Ascurra, às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, estamos aqui em Ascurra buscando a presença de Deus, buscando ter um encontro, um reencontro
com o Senhor Jesus, pois a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. E quem são os nascidos de Deus, senão aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que, quando vêm as lutas, as adversidades, permanecem como o monte Sião, não se abalam com as lutas, com as tempestades, mas permanece firme. E domingo nós buscamos essa força em Deus. Domingo nós buscamos essa estrutura espiritual aqui na nossa sede. Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação, ao lado da padaria do Alemão. Você é o meu convidado todo especial em o nome do Senhor Jesus. Café com Deus começando um pouquinho mais cedo. Voltamos aí, volta às aulas, então tem que levantar um pouquinho mais cedo para deixar a molecada na escola, moleque, só temos uma. Então, mas tem que levantar um pouquinho mais cedo, mas é só terça e quinta-feira é esse horário. Os outros dias continua às 7 horas da manhã, Café com Deus, há mais de 3 anos aí, trazendo a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá discernimento. E é claro que você que acompanha o Café com Deus, a sua vida ela é transformada através do Café com Deus. Por quê? Porque aqui nós pregamos a palavra de Deus, a palavra cura, a palavra salva, a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus ela é libertadora, a palavra de Deus ela é libertadora, mais do que a oração. Porque se eu colocar a palavra de Deus no meu coração e praticar, então eu sou livre das coisas terrenas, das coisas mundanas e pratico e vivo essa fé aonde sou livre do mal, tá certo? Esquecendo que sábado, no jejum das causas impossíveis, vamos realizar a Santa Ceia, porque é o primeiro sábado. Então, a Santa Ceia sábado às 5 da tarde em Indaial, e domingo Santa Ceia aqui na nossa sede, em nome de Jesus. Venha participar da Santa Ceia, venha participar desse momento maravilhoso que é ceiar com o Senhor Jesus. Será a Santa Ceia da resposta, a Santa Ceia no mês de agosto, o mês da resposta. Mês de agosto, o mês da resposta. Você precisa de uma resposta, você precisa de um milagre, você precisa de uma saída, então você vai vir buscar. Mês de agosto será o mês da resposta. Será o mês que você vai ter gosto de dizer: eu sirvo a Deus. Deus é na minha vida, em nome de Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando em nosso Café com Deus e o pastor Lucas. Hoje o café é um pouquinho mais cedo, porém abençoado tanto quanto, em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia e eu quero compartilhar com você essa mensagem, uma mensagem conhecidíssima, porém de uma importância muito grande. Deus ele não nos chamou para sofrer. Deus ele não nos chamou para padecer, para sermos humilhados. Pelo contrário, Deus ele já nos tirou da escravidão, do pecado, da humilhação, para manifestar o seu Espírito sobre a nossa vida. Porém, muitas das vezes, as pessoas acabam não entendendo os planos de Deus, o porquê disso, o porquê daquilo. Eu sempre digo que quando nós temos um encontro com Deus, eu não tenho que questionar Deus, eu apenas tenho que cumprir, crer, obedecer e caminhar segundo aquilo que Deus ele tem falado ao meu coração. Por isso que eu devo ter muito cuidado em praticar a palavra de Deus. Eu tenho que ter cuidado quando eu ouço a palavra de Deus, pois isso vai me garantir uma vida com qualidade. E quando vier as lutas, as dificuldades, eu entenderei que aquele momento é o momento que Deus está sondando a minha fé. Deus está observando qual é a minha atitude. Se de fato eu tenho um Deus, se de fato eu creio num único Deus, ou eu passo a confiar na minha força, na minha sabedoria, na minha capacidade, que eu acho que eu tenho. Pois Deus, Ele quer sim que você tenha uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida longa, mas com saúde, com alegria, com a família abençoada. Tudo isso é dom de Deus. Riqueza é dom de Deus. Por isso que nós vamos, nesse mês de agosto, nós vamos viver
a resposta de Deus. A resposta de Deus diz: invoca-me no dia da tua angústia que eu te responderei. Então, Deus ele promete responder às nossas angústias, os nossos sofrimentos. E aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, ele diz assim, olha só que bacana essa palavra. Cuidareis, olha, ele começa dizendo para o povo de Israel, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então Deus fala, olha, tenha cuidado para você andar no meu caminho, tenha cuidado para você cumprir os mandamentos, os ensinamentos, para que você possa viver bem. Então veja, uma vida com qualidade, uma vida abençoada, ela está ligado à obediência, ela está ligado à fidelidade. Então Deus diz, olha, cuide para você fazer com que a palavra de Deus venha a ser vivo, para que você possa entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu. Deus, ele prometeu uma terra ao povo de Israel. Deus prometeu a nós bênçãos. Quando a Bíblia fala possuir, eu vou possuir, não é só chegar lá e possuir. Eu tenho que primeiro desapossar. Tem que desapossar. Todas as terras que o povo de Israel possuiu, já haviam pessoas lá. Já haviam, outros povos, outras origens, mas que não serviam a Deus. Só que aquelas terras eram de Deus. E Deus já havia entregado ao povo de Israel. Só que o povo tinha que estar preparado para entrar e possuir. Só que para possuir eles tinham que desapossar, tirar, derrotar aqueles que estavam lá. E por isso que Deus fala, olha, tenha cuidado. Tenha cuidado de você fazer com que a palavra de Deus venha a ser viva no teu coração. Porque você precisa desapossar algumas situações. Algumas bênçãos que você quer possuir, você primeiro tem que desapossar. Tirar aquele mal, tirar aqueles pensamentos negativos, para que você possa possuir as bênçãos de Deus. Isso acontece na vida financeira, acontece na família. Você vai possuir uma família abençoada, porém, você vai ter que desapossar o mal que está ali. Existe um mal trabalhando, atormentando, tentando destruir a sua família. Então, por que eu tenho que ter cuidado com a palavra de Deus? Para que eu possa lutar contra essa força e desapossar esse mal que age na minha casa, que age na minha família. Então, eu vou possuir. Saindo, uma vez esse mal saindo, então eu passo a possuir uma família abençoada. Na vida financeira, a mesma coisa, nos negócios, nos sonhos, nos projetos. Mas eu preciso ter cuidado, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, espíritos dominadores desse mundo tenebroso. E para mim vencer esse mal, eu preciso ter cuidado. Eu conversava com o Jonathan e o Ivan outro dia, domingo estiveram aqui, e eu conversava com eles. Você perde a autoridade de Deus quando você deixa de andar na palavra de Deus, confiar, guardar a palavra de Deus. Então você perde a tua autoridade que Deus te deu. Deus dá uma autoridade, mas a pessoa perde porque peca, porque deixa de caminhar com Deus. Então você não tem autoridade contra o diabo. Por quê? Porque você faz a vontade dele. Como que você vai desapossar o mal da sua vida se você perdeu a sua autoridade fazendo a vontade do mal? Não tem como. E Deus, ele faz isso com o povo. Ele começa dizendo ao povo, olha, tenha cuidado. E ele diz, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis a possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar,
para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos. Existe um caminho mais fácil? Existia. Existe um caminho mais fácil hoje para Deus abençoar a nossa vida? Existe. Como no passado, a viagem do povo de Israel, ela variava entre 11 e 19 dias. Mas Deus ele fez o povo passar pelo caminho mais difícil. Deus, ele fez o povo passar pelo caminho difícil. Um caminho de dificuldade, porque Deus queria saber o que se passava no coração daquele povo quando eles enfrentavam dificuldades. E hoje não é diferente. Deus, ele tem um caminho mais fácil para nós? Ele tem. Só que Deus, ele quer saber como nós nos suportamos diante das adversidades. Pois, quando você pega um caminho difícil, um caminho que, sabe, é mais sacrifício, é mais doloroso, cheio de problemas, então é ali que você vai provar se você está guardando a palavra de Deus ou não. Ou você vai criar uma estratégia, que era o que o povo de Israel queria, criar uma estratégia para sair daquele deserto. Então veja que Deus, ele falou: olha, eu levei vocês para o deserto, eu levei vocês para o caminho mais difícil, porque eu queria provar o que estava dentro de vocês. Porque o homem ele oscila muito. Quando as coisas vão bem na vida dele, ele serve a Deus, ele agrada a Deus, agradece a Deus. Mas quando vem as lutas, vem as circunstâncias, então a pessoa mostra de fato qual é o caráter que ela tem para com Deus, se é de confiança ou não. E muitas pessoas, elas são reprovadas quando Deus leva ela para um deserto, para uma luta, e ela deixa de confiar na palavra de Deus e deixa de cuidar, porque Deus começa a dizer: cuide para fazer a minha vontade. Então, se não fosse importante os mandamentos, a palavra de Deus, Deus não falaria: olha, tenha cuidado. Não, ele fala: ó, se der para praticar, pratica, se não der, tudo bem, estou contigo. Não, ele diz: ó, tenha cuidado, porque o cuidado, o zelo pela palavra, o zelo pelo cumprimento da palavra, também será recompensa pelo cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Então, eu preciso ter esse cuidado. Então Deus fala: olha, eu levei vocês por esse caminho. Talvez você passe por um problema e fala: poxa, mas por que eu estou passando por isso? Deus, ele só está observando o teu coração para ver qual será a tua atitude, qual será a tua decisão. Permanece fiel ou desanima, ou desiste, ou abandona a fé? Deus está ali, observa. Deus, ele não nos abandona. Ele prometeu que não ia nos deixar e nem nos abandonar. Ele não nos abandona. Porém, é ele mesmo quem nos leva para certos caminhos que parecem ser tão difíceis, parecem não ter saída, que nós mesmos não entendemos, mas porque ele quer observar como nós iremos nos suportar diante das lutas, diante das adversidades. E ele diz: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Então veja que Deus, mesmo em tempos difíceis, nós passamos por muitas lutas, mas nós paramos e, poxa, mas mesmo em tempos difíceis, Deus ele supriu a necessidade que nós tínhamos. Deus, ele não me deu aquilo que eu queria naquele momento, mas também não deixou faltar nada. Deus, em meio ao deserto, ele trouxe consolo, ele trouxe a proteção, ele trouxe o suficiente para minha alma e para minha vida. Mas às vezes não é o suficiente para a pessoa. Então a pessoa, quando ela de fato ainda não entregou a vida para Deus, e ela não vê um resultado extraordinário na sua vida, ela é uma pessoa que oscila, é uma pessoa que desiste, desanima e acaba deixando de ter cuidado com a palavra de Deus. E ele diz, versículo 4, ele te humilhou, 3, né? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
Então você vai, olha, eu falava pro Jonathan e pro Ivan, falei, rapaz, se você soubesse a Bíblia, a palavra de Deus, ele é um baú cheio de tesouro. A palavra de Deus, ela é preciosa. A palavra de Deus, ela é o ouro mais puro, mais depurado. A palavra de Deus, ela é mais preciosa que qualquer riqueza ou qualquer alimento. Quando você tem fome de alguma coisa e você se alimenta da palavra, a palavra te alimenta, a palavra de Deus te sustenta. Então, veja que essa mesma palavra, Jesus também disse lá no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu tenho que entender, eu tenho que ter cuidado para praticar a palavra de Deus, eu tenho que ter cuidado para fazer a vontade de Deus, porque isso vai me levar uma vida abençoada, mesmo Deus me levando para o deserto, mesmo Deus me levando para situações onde eu vou, de fato, ou eu vou me humilhar para Deus. Ele diz, olha, eu te levei para a humilhação, mas não é para você se envergonhar, não, é para você reconhecer que o seu provedor é Deus. Deus diz, olha, eu te humilhei, eu te levei para o deserto para te humilhar, para você depender da minha palavra, depender de mim 100%, e não criar estratégia ou esperança em alguma outra coisa que não venha da parte de Deus. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas, quando passam por lutas, ela fica procurando aonde eu errei, o que eu fiz, porque eu estou passando isso. Peraí, Deus quer, tudo que Deus quer é que nós venhamos e nos humilhamos para Ele. Reconhecemos, Senhor, o Senhor nos colocou nesse caminho, o Senhor está me guiando, e eu dependo do Senhor para sair dessa situação. Eu sei que o Senhor sabe o caminho, o Senhor tem uma resposta para me tirar desse lugar, dessa situação, dessa doença, dessa miséria. O Senhor tem isso, então o Senhor pode fazer. Deus quer que nós venhamos nos humilhar para Ele. Eu falava outro dia que existe um ditado aí fora que diz, os humilhados serão exaltados, mas tem pessoas que vai ser humilhada a vida toda, porque ela se humilha para as pessoas, mas ela não se curva para Deus, ela não se dobra para Deus, e você só vai ser exaltado. Deus fala assim, ó, eu te levei para se humilhar, eu levei você para você ser humilhado, se humilhar diante de uma situação e reconhecer Deus na sua vida, não criar estratégia ou se apoiar no seu próprio entendimento. Então ele diz, nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Veja que Deus ele dá um exemplo, olha, assim como o pai, ele disciplina o seu filho, assim Deus disciplina o seu povo. E uma pessoa sem disciplina é uma pessoa que não vai ter sucesso na vida. Uma pessoa que não segue uma disciplina, não estou falando de disciplina de igreja, não estou falando de religião, eu estou falando de confiança, eu estou falando de crer na palavra de Deus. Então, Deus diz, assim como o homem disciplina é ensinar, assim como o pai ensina, e o pai não facilita. O pai, ele não facilita as coisas para o filho, porque sabe que o filho vai enfrentar o mundo lá fora, e o mundo vai dizer não, o mundo vai dizer não, e não, e não, e não, e muitos não ele vai receber. Mas se ele foi disciplinado a confiar, a ser determinado, a não desistir, a não desanimar, os nãos não farão diferença para ele, porque o que ele busca é um sim de Deus. Então, nem sempre a nossa vida com Deus vai ser um mar de rosa, nem sempre nós vamos estar no maná, nem sempre nós vamos estar no melhor dessa terra, mas em alguns momentos o próprio Deus, ele vai nos levar para o deserto para nos mostrar a sua grandeza, e é ali que de fato eu vou poder provar para Deus aonde a minha fé está. Eu sempre falo que as pessoas falam de amor, amor, amor. Amor, na verdade, é aquele que está
com a pessoa no tempo bom e no tempo ruim. E sabe que ontem eu tive num velório de um amigo meu, e sabe, você vê uma pessoa que é muito conhecida e você chega lá e não encontra muita gente. Quer dizer, era mentira as amizades que ele tinha. As pessoas que diziam cuidar dele não estavam lá. As pessoas que eram para naquele momento ali não estavam. Então, olha, por isso que a tua melhor companhia sempre vai ser Deus. O seu melhor conselheiro sempre vai ser a palavra de Deus. Porque você chega com ele e sai com ele dessa terra. Entenda isso. Você pode estar cercado de amigos, entre aspas, mas é na hora da luta, na hora do leito, na hora da UTI, do hospital, é que você vai saber quem é que está com você mesmo. Então Deus algumas vezes nos leva para alguns lugares para que nós venhamos entender, olha, não, Deus é comigo. Eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa provação, mas Deus está me disciplinando, me ensinando que só Ele tem a resposta, só Ele tem a saída para essa situação. E Ele diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo cevado e vides, e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Quer dizer, Deus fala, olha, eu quero te dar uma... Olha, as pessoas não entenderam ainda. Olha, quem gosta da miséria é o diabo. Quem gosta da derrota é o diabo. Deus, ele diz, olha, eu quero te levar para uma terra boa. Eu quero te levar para uma terra produtiva. Mas antes ele diz, ó, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Então, antes de Deus me dar algo, porque o ser humano, ele é muito, podemos dizer, avarento. Se ele não temer a Deus e prosperar, é uma pessoa egoísta, vai pensar só nele, vai achar que é a força dele, vai achar que é a capacidade dele, que levou ele a conquistar tudo aquilo. E quando nós passamos por humilhações, mas nos humilhamos para Deus, passamos por lutas, por privações e nos colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, só o Senhor pode me tirar dessa situação, só o Senhor pode me dar uma resposta, me dar uma saída, e eu permaneço ali no deserto, se sentindo humilhado, porém confortado, porque Deus prometeu que não me deixaria e nem me desampararia, e eu vou continuar guardando a palavra de Deus, eu vou continuar guardando a comunhão com Deus, porque eu sei que Deus, olha, Deus, ele quer o melhor para mim, Deus, ele quer o melhor para você. Ele faz a comparação, assim como o pai, o homem, disciplina o seu filho. Disciplina o filho para quê? Para ele ter o melhor, para ele conquistar o melhor. Se você deixar Deus te disciplinar, não estou falando de disciplina de igreja, não estou falando de disciplina de roupa, de vestimenta, que isso aí é totalmente o contrário daquilo que Deus falou. A disciplina do coração, do confiar, do perseverar, do ser fiel, permanecer com Deus. Então Deus, ele diz, guarda, porque eu quero te colocar numa terra prometida, eu quero te dar bênção, eu quero te prosperar, eu quero te enriquecer sim, eu quero que você tenha o melhor. Só que em alguns momentos Deus vai nos levar para deserto, em alguns momentos nós vamos passar por lutas, por dificuldades, mas não é para desistir, é para mim continuar tendo cuidado de fazer a vontade de Deus, tendo cuidado de guardar a palavra de Deus, se é que eu sirvo a Deus. E ele diz, lá no 10, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha, pode passar a luta que for, mas se você for fiel a Deus, se você guarda a palavra de Deus, você vai alcançar uma terra abençoada, uma terra produtiva. Você vai comer que vai se fartar, e você vai adorar a Deus, glorificar a Deus. Você nem vai lembrar do deserto que você passou. Agora tem pessoas que basta vir uma luta que ela já desiste, ela já desanima,
E aqueles ainda que não praticam, não guardam a palavra de Deus e murmuram, por que Deus não faz? Por que Deus não fez? Não temos direito. Olha, eu não tenho direito nenhum. Eu não tenho direito nenhum de falar com Deus quando eu não dou ouvidos. Pois ele diz, ó, cuide de fazer a minha vontade, guarda a minha palavra. Mas eu não estou nem aí para a palavra de Deus. Eu não tenho direito nenhum de cobrar nada, de querer nada. Agora, se eu faço, se eu tenho cuidado, eu digo, ó meu Deus, a tua palavra diz, por essa causa o Senhor abriria a janela do céu. Então abre, meu Deus, porque a tua palavra diz. Me tira dessa humilhação, me tira dessa prostração, me coloca numa terra abençoada, faz com que eu venha me fartar de bênçãos, como o Senhor prometeu. Só que isso só pode acontecer, como diz lá em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, olha, se você se humilhar para Deus, mesmo no deserto, mesmo nas lutas, você continuar sendo fiel a Deus, custe o que custar, que custe a tua vida, mas seja fiel a Deus, porque a tua vida não é nada comparado à tua alma. A tua alma sim é preciosa, e a tua alma alcançará o gozo eterno por causa da tua fidelidade. Então ele diz, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boa casa e morado nelas, e depois de se multiplicado os teus gados, os teus rebanhos, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Então Deus fala assim, sabe por que você tem que guardar? Porque algumas pessoas, se elas ganham um pouquinho a mais, elas já se acham já o rei da cocada preta. Elas já acham que é alguma coisa. Então Deus fala assim, você tem que guardar a palavra de Deus, porque eu quero te prosperar. Eu quero fazer você grande, mas você é menino. Tem pessoas que é menino na fé. Se ela crescer, se ela prosperar, ela vai ficar esbanjando, vai pensar só nela, é egoísta, avarento, prepotente, pessoas que só pensam nela mesmo e vão se achar autossuficiente. E Deus não quer isso. Deus, ele diz, olha, quem sabe se eu te prosperar agora e você começa a crescer, enriquecer, aumenta a tua prata, aumenta o teu ouro, os teus bens, a tua casa, e daqui a pouquinho você não esquece da minha palavra e começa a gastar com aquilo que não é pão, que não é alimento. Então tem isso que acontece. Às vezes a pessoa, eu explicava para os meninos aqui, para o Jonathan e para o Ivan, a importância do dízimo. O dízimo é vida, o dízimo é almas. E só entende isso quem está salvo. Só entende isso quem sabe que tudo que ela tem vem da mão de Deus. A pessoa que não liga para a vida, você pode falar que você ama as pessoas. Olha, deixa eu falar uma coisa agora, que eu quero registrar, depois vou cortar. Deixa eu falar uma coisa agora. A pessoa que fala assim, por que não pega o dízimo e não dá a cesta básica para as pessoas? Esse é ladrão, esse é mentiroso, egoísta, porque ele está vendo o vizinho dele passar necessidade e ele nunca sequer deu um copinho de arroz, um copinho de açúcar para o vizinho. Ele é um egoísta, ele é um mentiroso, ele é um prepotente. A pessoa quando fala, em vez de você levar o dízimo à igreja, dá aos pobres, ele é mentiroso, ele é ladrão. Ele é uma pessoa egoísta, que se ele tiver, ele não ajuda ninguém. Agora, a pessoa que é de Deus, a pessoa que ela guarda a palavra de Deus, ela separa, ela sabe que aquilo ali vai ser vida para ela, porque quem planta colhe. Então, a pessoa que é de Deus, ela tem cuidado, ela tem um cuidado tão grande porque sabe que Deus, através daquela atitude que ela está tendo, de gratidão, de confiança, de fidelidade, mesmo diante do deserto que ela passa, porque olha, tem momentos que você vai ter que devolver o dízimo e parece que vai faltar tudo, mas você vai fazer, não, Deus mandou eu ter cuidado para mim fazer a vontade dele, para mim andar no caminho dele, então eu vou ter cuidado. Então ela vai, mesmo na luta, ela vai ser fiel a Deus. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que não conseguem se humilhar para Deus. Então ele diz, se te esqueceres do Senhor teu Deus
e andarás após outros deuses, e os servires, e o adorares, prostrares hoje contra vós outro, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então Deus fala, olha, se você conhece a minha palavra, e você passa por luta, mas você, ao invés de confiar em mim, você não confia, você deixa, você está permitindo o mal agir na sua vida. Mês de agosto é o mês da resposta de Deus. Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus? Prepare aí seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, em nome de Jesus. Vamos falar com esse Deus maravilhoso? Vamos levar a Luana para a escola, né? Em nome de Jesus. Prepare seu copo com água, sua peça de roupa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar. Hoje, meu Deus, é o primeiro dia do mês de agosto, e esse mês, meu Pai, nós consagramos ao Senhor e declaramos, meu Pai, que será um mês da resposta, um mês que essa pessoa vai encher a boca e dizer, eu tenho gosto de servir ao meu Deus, pois Ele supre as minhas necessidades. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dê ordem aos teus anjos para livrar e proteger essa pessoa de todo o mal, que os teus anjos, meu Deus, vá à frente, endireitando os caminhos dessa criatura, abrindo portas que estão fechadas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que tem tido cuidado, meu Pai, de guardar a Tua palavra, de praticar a Tua palavra, meu Deus, que ela seja bem-sucedida, que ela venha prosperar de forma grandiosa. Talvez até agora essa pessoa enfrentou um deserto, uma humilhação, meu Pai, mas ela se humilhou para o Senhor, ela creu na Tua palavra. Então, meu Deus, coloca ela numa terra abençoada, coloca ela numa terra produtiva, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, o que está doente seja curado, seja livre, liberto de todo esse mal. Visita o doente, o enfermo, o aflito, o necessitado, e tira, meu Pai, desse deserto e coloca numa terra boa, pois eu abençoo esse copo com água. Coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus. E eu tenho certeza que esse mês de agosto será um mês abençoado em nome de Jesus.